Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma das filhas de Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina. Mais precisamente, Leopoldina, Teresa, Francisca, Carolina, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Solta a vinheta. Princesa do Brasil desde seu nascimento, Dona Leopoldina renunciou aos seus títulos nobiliárquicos brasileiros para se casar com Luís Augusto Saxe-Coburgo-Gotha, passando assim a ser Princesa Saxe-Coburgo-Gotha e Duquesa de Saxe, ou Duquesa de Saxe. A princesa foi a segunda na linha de sucessão ao Império do Brasil, mesmo após o casamento com a sua irmã, mesmo depois no casamento de sua irmã, Dona Isabel, devido às dificuldades da princesa em gerar filhos. Após a sua morte prematura, seus dois filhos, a gente já contou isso aqui, seus dois filhos viraram herdeiros ao trono brasileiro, reconhecido como príncipes brasileiros, e herdeiros da coroa. A partir daí surgiu o ramo de Saxe-Coburgo e Bragança aqui no Brasil. Ela nasceu em 13 de julho de 1847 no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. Leopoldina era a segunda filha de Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina. Ela foi batizada na Catedral Imperial. A gente já mostrou aqui a Catedral Imperial e eu vou botar o link do vídeo lá na descrição. Em 7 de setembro de 1847. 7 de setembro de 1847. Teve como padrinho os tios, os príncipes de Joinville, Francisco Fernando de Orleans e Francisca de Bragança, a irmã de Dom Pedro II, pai da princesa. Desde cedo, Dom Pedro II tratou de educar as princesas e chamou uma preceptora para elas, a Condessa de Barral. A gente também já falou da Condessa de Barral aqui e o link também vai estar na descrição aqui desse vídeo. A Condessa de Barral foi preceptora das duas princesas, da princesa Leopoldina e da princesa Isabel. As princesas elas assistiam aulas das 7 da manhã às 21h30. Elas estudavam o dia inteiro, em período integral. Elas só podiam receber visitas aos domingos e em festas. Fora isso, elas não podiam receber visitas. E eram diversas matérias que elas estudavam. Vou contar para vocês. Português e literatura, francês, inglês, italiano, alemão, latim, grego, álgebra, geometria, química, física, botânica, história. Disciplinas eram divididas por países e por épocas. Cosmografia, desenho e pintura, piano, filosofia, geografia, economia política, retórica, zoologia, mineralogia e geologia. Com relação ao casamento das duas, tanto da princesa Isabel quanto da princesa Leopoldina, que a gente está falando aqui, Dom Pedro encarregou a irmã Francisca, princesa de Joinville, para encontrar um casamento na Europa para as duas filhas dele. Na fala do trono em 1864, ele anunciou o casamento das duas princesas. Os escolhidos de Dom Pedro eram o sobrinho Pedro, duque de Penthièvre, e Filipe, conde de Flandres, filho de Leopoldo I da Bélgica, que recusaram a proposta
de casamento, levando o monarca a optar por Luís Augusto Saxe-Coburgo-Gotha e Gastão de Orleans, o conde dele. Inicialmente, né, o Dom Pedro II gostaria que o Luís Augusto fosse destinado à princesa Isabel e que o Gastão fosse destinado à dona Leopoldina. Para dar andamento às negociações, o imperador decidiu que precisava conversar com as filhas. Depois dessa decisão, em 2 de setembro de 1864, os príncipes chegaram ao Rio de Janeiro. Nos dias que se seguiram, foram planejados e tiveram os planejamentos iniciais, conforme registrou a princesa Isabel. Olha aí. Papai desejava essa viagem, tendo em mira nossos casamentos. Pensava-se no Conde D para minha irmã e no Duque de Saxe para mim. Deus e os nossos corações decidiram diferentemente. E em 15 de outubro tinha eu a felicidade de desposar o Conde D. A união de Leopoldina com Luís Augusto foi celebrada através de uma convenção matrimonial celebrada entre o imperador do Brasil, Dom Pedro II, e Ernesto II de Saxe-Coburgo-Gotha. O contrato previa em seus artigos 3º, 4º e 5º que, enquanto Dom Pedro não considerasse assegurada a sucessão da princesa Isabel, o casal deveria, entre outras coisas, residir no Brasil em parte do ano e ter seus filhos no território brasileiro. Finalmente, em 15 de dezembro de 1864, Dona Leopoldina se casou, desposou o Duque de Saxe, segundo filho de Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha e da princesa Clementina de Orleans. O casal recebeu uma doação de 300 contos para comprar uma casa no Rio de Janeiro. O imóvel era um palacete vizinho à Quinta da Boa Vista, o Palácio de São Cristóvão, adquirido em julho de 1865 e batizado de Palácio Leopoldina. 10 meses após abortar um feto de maneira espontânea, Dona Leopoldina deu à luz em 19 de março de 1866, aquele que viria a ser o neto preferido de Dom Pedro II, o príncipe Dom Pedro Augusto. E desde então, a princesa passou a viver entre o Brasil e a Europa, sempre retornando à terra natal para dar à luz aos seus filhos. Assim foi com Dom Augusto Leopoldo e Dom José Fernando, em 1867 e 1869. Quando descobriu que estava grávida do 4º filho, ela, Dona Leopoldina e o marido, decidiram que não voltariam ao Brasil. Ela deu à luz ao príncipe Luís Gastão, nascido no castelo de Emmental, em 1870. No início de 1871, Dona Leopoldina apresentou os primeiros sintomas da doença que a mataria. Os problemas gastrointestinais e febre, contudo, não foram associados à ingestão de água poluída de Viena. Na segunda semana, a princesa atingiu o seu estado de prostração mais preocupante. A febre intermitente e as manchas pela pele davam conta de uma febre tifoide. Eram clássicos de uma febre tifoide. O quadro evoluiu rapidamente e Dona Leopoldina passou a sofrer delírios e convulsões. Situação presenciada pela irmã, Dona Isabel, e pelo cunhado, o Conde D. A princesa sucumbiria à doença na tarde de 7 de fevereiro de 1871, aos 23 anos. Clementina de Orleans, a sogra, descreveu a agonia da nora em carta enviada à tia, a princesa de Joinville. Vamos ver. A vontade de Deus seja feita, minha boa Chica.
mas o golpe é duro e nós estamos bem infelizes. O estado de meu pobre Gusty me corta o coração. Soluça cada instante. Não come e nem dorme, e há uma terrível mudança. Ele amava tanto e eram tão perfeitamente felizes juntos. Ver tanta felicidade destruída aos 24 anos é horrível. E essas pobres crianças. Eu te escrevi sábado e o dia de domingo e o de segunda-feira foram calmos e tranquilos. Ela não abriu os olhos, mas ouvia o que lhes gritava ao ouvido. E certamente reconheceu a voz de sua irmã, pois disse algumas palavras em português. O abade, Blumel, recitou a oração dos agonizantes. Nós estávamos todos ajoelhados em torno de sua cama, e às 18 horas a respiração cessou, sem que se visse a menor contração de sua fisionomia. Ela estava mesmo bela nesse momento, e tinha uma expressão angelical. Agora está deitada num caixão, vestida com uma roupa de seda branca, uma coroa branca e seu véu de casamento. Ela não mudou. Faz bem olhá-la. Está toda cercada de flores frescas e de coroas enviadas por todas as princesas. Amanhã haverá cerimônia religiosa em casa e ela partirá para Coburgo. Todos nós acompanharemos, inclusive Gaston e Isabel, que são muito bons. Esta última está desesperada. Abraço-te, reza por nós. Temos disso muita necessidade. Toda tua, Clementina. Em homenagem à princesa, Francisco José I da Áustria decretou luto oficial de 30 dias. Após as solenes celebrações pelo núncio apostólico, representante do Papa, seu corpo foi trasladado para Coburgo, onde representantes de todas as casas reais da Europa assistiram ao sepultamento. Seu corpo repousa hoje ao lado do túmulo de seu marido e de seus filhos. Todos os anos, até 1922, celebrava-se em Viena missas em sua memória. Bem, você sabe, né? Para saber mais, curte, espalha, compartilha, se inscreve no canal, bate o sininho e divulga os vídeos. Tchau, gente.